E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui, mais um vídeo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Nós estamos na página 30, nós vamos dar continuidade. Lembrando que sempre que possível eu estou gravando o vídeo, esse vídeo fica de 15 a 20 minutos que nós lemos e conversamos a respeito do que está ocorrendo no livro, né? A gente vai explicando à luz do Espiritismo. Lembrando a todos que ele desencarnou, o momento agora em que a partir de agora que nós vamos ver que ele teve o desencarne, né? Então ele desencarnou, tentou sair de perto da cama dele, não conseguia sair de perto da cama, porque tinha aqueles fios, aqueles liames que nós chamamos, que conectava o espírito, que conecta o espírito dele ao corpo de carne. Enquanto o espírito não sai do terra a terra, não se reconhece como um espírito, ou seja, não entra na faixa de compreensão de que ele desencarnou, que ele morreu realmente, o corpo de carne morreu, então ele continua preso ao corpo de carne, materialismo, não tem jeito, puro materialismo. Então ele viu tudo isso daí, ele viu o médico vindo, constatando o óbito, ele viu o pessoal da funerária tirando ele da cama, colocando ele na maca. Na hora que a maca tirou ele do quarto, porque o desencarne dele foi na cama, né? Na hora que o pessoal da funerária tirou ele do quarto, ele não queria ir junto, mas os fios, né, obrigaram a ele a ir junto do corpo dele. E agora ele está no carro funerário. Mas ele ele imagina até se isso seria a morte, mas ele não admite que é a morte, que é o desencarne. E ele imagina que está sonhando. E agora ele está numa das ruas, dentro de São Paulo, dentro do carro funerário, ao lado do corpo, dentro do caixão, e ainda não ele está vendo os carros passando ao lado, etc. tal, e está pensando em tudo, refletindo em tudo. Então, a partir daqui da página 30, do meio da página 30, é que eu vou dar continuidade porque até agora só deu ele, só está sendo os comentários dele a respeito do desencarne, sem que ele percebesse que estivesse desencarnado. Então vamos lá. Detivemo-nos em outro ponto do trânsito paulistano e ao meu lado parou um táxi. No seu interior encontrava-se uma senhora de bastante idade, amparada por um jovem de seus 15 anos. Imaginei tratar-se de um neto, literalmente carregando sua avó ao médico. O motorista da condução nem olhava para trás e parecia desprezar por completo a velha. Causou-me uma certa repulsa aquela situação que eu presenciava, pois representou-me que ninguém dava atenção à idosa mulher. O tempo era implacável com as pessoas, pensei. Infeliz aquele que ficasse velho sem ter condições financeiras para suportar os seus caprichos. A velha senhora deveria estar sozinha e dependente da boa vontade de um menino que tinha a vida toda pela frente, não querendo, por certo, cuidar da avó. Por esse motivo, fazia-lhe um favor e nem o motorista do táxi soubera compreender isso. Tornar-me-ia um velho somítico e insuportável. Quer dizer, ele já está dizendo que na velhice dele ele vai ser ranzinza, né? Pelo menos quando as pessoas falassem mal de mim, estariam com razão. Se eu fosse muito bondoso e pródigo, ficaria assim no tostão e seria desprezado. No fundo, odiava a ideia de envelhecer e nem me passava pela cabeça morrer, apesar de saber serem inevitáveis ambas as situações.
Seguíamos mais rápido àquela altura do caminho. Provavelmente o motorista do carro fúnebre lembra-se do seu atraso e, para evitar uma chamada do patrão, andou célere. Chegamos assim em poucos minutos a um local estranho, cuja porta de entrada era um grande portão de ferro que dava diretamente na via pública. Não havia letreiro de identificação nem qualquer outro ponto de referência. Somente um prédio branco e gasto, parecendo ruir, receberam-nos. O veículo fez uma manobra e estacionou. Vieram alguns homens de dentro do prédio e abriram a porta de trás. Transportaram o corpo para uma das salas e no caminho contavam piadas a respeito de velórios. Todos riam entusiasmados. Aquilo, confesso, chocou-me. Mesmo que não tivesse relação comigo ou com a perda de algum parente, achei que eles deveriam ter mais respeito com o defunto. Irritei-me pela primeira vez com maior intensidade. Os fios aos quais me referi anteriormente esticavam toda vez que aquele corpo afastava-se mais de 3 metros aproximadamente. E eu era arrastado junto dele. Novamente exasperei-me. Parecia uma assombração jogada de um lado para outro, sem rumo e confusa. Fosse aquela a sensação que a morte causasse, e jamais pensaria nisso quando acordasse. Trancafiado numa sala escura, ali permaneci por um bom período de tempo. Não havia nenhum ponto de luz no local, e a angústia tomou conta de mim. Acreditava estar irrespirável, pois faltavam suficientes entradas de ar. Subitamente, quando já não sabia em que pensar, ouvi uma voz. Era um tom sinistro, parecendo irônico, que cantarolava a marcha fúnebre em descompasso. Causou-me espanto. Olhei para os lados e nada enxergava. Incessantemente, continuava a balada soturna. Gente, olha, ele está trancado dentro de uma sala do necrotério. Olha que absurdo. Não percebe, não enxerga nada, porque o que acontece, gente? Quando nós nos tornamos novamente espíritos, nós não temos mais a delimitação que o corpo de carne nos permite. Ou melhor, que eles não nos permitem. Ou seja, quando nós voltamos para o mundo espiritual, por exemplo, a nossa visão, eu estou usando óculos, muitos usam óculos. Quer dizer, a minha visão é muito limitada. Então, quando nós estamos no corpo de carne, a nossa visão é muito limitada. Então, nós estamos limitados ao quê? Ao órgão dos olhos, né? Retina, íris, etc. Tal. Quando nós nos voltamos para o mundo espiritual, isso se perde, essa limitação se perde. E nós voltamos a enxergar com os olhos dos espíritos, né? Ou seja, não há limites. O que limita a gente como espírito é a nossa moral, é o nosso corpo de carne. Como espírito, nós abandonamos o corpo de carne e, desculpa, acabei confundindo aqui. Quando nós estamos como espíritos, nós não temos a limitação do corpo de carne. Então, nós voltamos a enxergar amplamente em todos os sentidos. Entendeu? Ele aqui ainda está na sala escura do necrotério, e como ele continua achando que está vivo, que ele está encarnado, ele continua com a limitação do corpo de carne. Então ele está numa sala escura do necrotério e não consegue enxergar, porque como não tem luz, os nossos olhos humanos dependem de luminosidade que a gente recebe, né, para enxergar. Como lá não tem luz, ele está limitado. Olha que coisa terrível, gente, por qual esse espírito está passando. Ele está tanto no terra-terra, ele tanto não admite que morreu, não entende que morreu, que ainda ele está limitado como se estivesse encarnado, mesmo sendo espírito. Mesmo sendo espírito. Olha que absurdo. Então, ele não está enxergando, está dentro da sala do necrotério, totalmente escuro.
escutou algumas vozes irônicas, né? Provavelmente ele vai começar a dar de cara agora com outros espíritos e ainda não vai se reconhecer. Vamos continuar lendo. Apesar de vivenciar um pesadelo, porque ele acha que ele está sonhando, quer dizer, na realidade ele está achando que está um pesadelo, né? Deu-me vontade de fazer algumas perguntas e não me contive. Indaguei em altos brados. Olha só, ele começou a gritar, hein? Quem está cantando essa melodia irritante? Quem está aí? Não bastasse a canção, ouvi também risos. Se forem os grosseiros carregadores que há pouco vi, peço-lhes que parem com essa brincadeira estúpida. Não considero nem um pouco engraçada. Insistiam as risadas e também a marchinha desprezível que àquela altura era também assobiada. Covardes, se isto não fosse um maldito sonho, iria queixar-me ao seu patrão. Aí, agora, ele está confrontando os espíritos fanfarrões, zombeteiros, muitos deles até obsessores. E agora, os espíritos vão começar a responder para ele. O ateu mundano está acordando de sua catalepsia. Vejam, ele está furioso e continua a 10 aunas de seu próprio corpo. 10 aunas equivale àqueles 3 metros que ele falou. Sem perceber que morreu. Ei, velhote, sois digno de pena. Agrediu-me subitamente uma voz na escuridão. Quem fala? Não o conheço, portanto mostre-se. Como se atreve a invadir minha privacidade e a atormentar-me o meu sono? Vá para o diabo. Olha só, ele está brigando com os espíritos. Chega a ser. É triste, é tragicômico, né? É tragicômico. É triste e cômico ao mesmo tempo. Tendes o particular hábito de dar ordens, não é? Pobre de vós, ó morto, em mim não mandais. Canto o que eu quiser e quando me aprouver. Há anos sou dono do meu caminho e ninguém irá ditar-me como agir. Diga-me ao menos quem você é e por que você está me aborrecendo. Ele disse. Não vos interessa o meu nome. Chamai-me de ninguém, ou melhor, prefiro que chameis de guardião. Pode ser? Guardião do quê? Confesso não entender. O que pretende guardar? Este quarto escuro? Dei risada. Estais rindo de mim ou de vós mesmo? Respondeu o espírito, né? A vossa situação é dramática, não percebestes? Sois o motivo direto de minhas risadas, pois gosto de divertir-me em câmaras mortuárias como esta. Aqui passo grande parte do meu tempo, especialmente para encontrar vítimas como vós para achacar. Então, gente, veja bem, a infelicidade desse espírito. Não agora. Agora eu vou falar do espírito que acabou de falar, é o espírito que está conversando com ele. Sois o motivo direto das minhas risadas, pois gosto de divertir-me em câmaras mortuárias como essa. Olha que judiação esse espírito estar rondando as câmaras mortuárias para ficar pregando peça e zombeteando daqueles que não sabem que desencarnaram. Olha que irmão infeliz, minha gente. Que infelicidade. Imagina quanta dívida, quanto tempo que ele não está no terra-terra, esse pobre espírito, vagando, né? Está vagando por câmaras mortuárias para tirar sarro de quem não sabe que desencarnou. É muito triste. Ele vai ter muito que encarnar pela frente, reencarnar, né? Para pagar todas essas dívidas que ele está fazendo. Não acredito que perco meu tempo conversando com uma criatura fruto da minha imaginação. Quanto tempo necessitareis para perceber que estáis morto, ó criatura? Entendeis o que vos digo? Falo a vossa língua, apesar que em forma arcaica.
Esquecestes as lições de gramática e por isso não estáis entendendo a minha mensagem? Disse em gargalhadas. Ele respondeu: deixe de asneiras. Você acha que é esperto o suficiente para confundir-me? Morto? Apareça à minha frente que lhe mostrarei quem está morto. Quer dizer, ele chamou para a briga o Espírito. O Espírito responde: o problema é vosso, não é meu. Divirto-me à custa de ignorantes como vós. Espero que aprecieis o conforto proporcionado por esta funerária. É uma das melhores da cidade. Vossa família gostava mesmo de vós, pois vai gastar um bom dinheiro somente para enterrar-vos. Em breve virão maquiar-vos. Espero que vos estais à vontade. Até breve, meu querido desconhecido. Vou continuar meu trajeto. Quer dizer, ele foi embora, largou para trás, falou um monte de vezes. Até quando que você vai reconhecer que você está morto? Vai demorar muito. É triste o quadro dos dois, né? Tanto daquele recém-desencarnado, que é o que está narrando o romance, como aqueles que passam pelas câmaras mortuárias. Felizmente aquele tormento cessou e voltei à escuridão silenciosa bem mais gratificante. Entretanto, por algum tempo, aquelas palavras jocosas, engraçadas, né, começaram a perturbar-me. Por um momento passou-me pela cabeça a ideia de poder estar de fato morto. E se assim fosse, o que faria? Como sairia daquela situação? Seria ridículo enfrentar tão cedo a morte, pois não acreditava em Deus, a não ser para contentar o padreco da minha cidade natal, nem tampouco em vida após a morte. Talvez com a idade avançada pudesse começar a pensar no assunto e achasse alguma solução para o impasse, mas não com 40 e poucos anos. A gente tem que lembrar que ele desencarnou com 46. O mais razoável, no entanto, era manter a hipótese do sonho, ou melhor, do pesadelo. De repente, acordaria e constataria o dilema imaginário que enfrentara. Seria humilhar a situação para contar aos amigos. Uma coisa aborrecia-me realmente. Eu já estava saturado de sonhar. Queria voltar logo ao convívio familiar e, quando isso ocorresse, evitaria dormir pelo máximo de tempo que conseguisse. Somente para evitar aquela horrível sensação outra vez. Como poderia despertar, eu pensei. Talvez, se me concentrasse e colocasse todas as minhas forças nisso, poderia provocar a atividade cerebral que então acionaria o sistema nervoso e pronto, estaria acordado. Assim o fiz. Não sei quanto tempo perdi martirizando-me sem nada conseguir. Aquele estado senestésico que atingira deixava-me confuso e sem rumo. Voltei às minhas recordações. Lembrei-me do dia em que um dos meus filhos voltou da escola e desejou falar comigo. Queria saber o que era relação sexual, termo que ouvira naquele mesmo dia da sala de aula. Orgulhoso de ter sido procurado para prestar tais importantes esclarecimentos que somente um pai pode fazer, narrei-lhe tudo o que sabia. E não era pouco. Pedro, com 12 ou 13 anos na época, ouviu-me atento. Quando findei minha exposição, quando terminei, ele perguntou-me sobre o meu casamento com Elvira, desejando saber se nós mantínhamos relações sexuais. Respondi-lhe que sim. O menino esperto não tardou a indagar-me se era só como a mãe que as mantinha. Tentei ser verdadeiro do mesmo modo que meu pai fora comigo, razão pela qual admiti que não. Um homem tinha o direito e a necessidade de ter outras namoradas, além daquela que lhe ocupasse o principal posto na vida. Não era desonra alguma para Elvira que eu tivesse outros relacionamentos fora do casamento, e ele faria o mesmo quando se casasse. Minha sinceridade espelhava o senso comum de meus amigos e de alguns familiares. Em minha posição social, um homem jamais evitaria conhecer outras mulheres, por isso lhe conferia um certo prestígio e, logicamente, status. Nem bem terminei a minha exposição e notei no jovem uma afeição transtornada, esboçando um ar de repulsa. Indaguei-lhe se havia bem compreendido minhas palavras, mas Pedro dirigiu-se a mim, chorando, e retorquiu jamais acreditar que seu próprio pai fosse um adúltero. Exatamente esse foi o termo que usou e o qual nunca mais esqueci. Gente,
Que judiação. O filho perguntou o que era relação sexual, ele explicou, ainda ele falou que sabia muito sobre isso daí. Perguntou se ele tinha relação sexual com a esposa, ele falou que sim, e perguntou se ele tinha fora do casamento algum, e ele, com muita orgulhoso daquilo, afirmou que sim. No final, ele viu a burrada que fiz, porque o filho o chamou de adúltero, né? É um absurdo. É um absurdo ele ter falado, mesmo que tenha sido sincero, é um absurdo ele ter falado para o próprio filho isso daí. Pelo menos eu, o Fran, acho. Entendeu? Muito bem, gente, por hoje é só. O vídeo já está passando dos 20 minutos. Lembrando a todos que sempre que eu puder, eu vou estar gravando para vocês o vídeo. Agora nós estamos na página 36 do livro. Lembrando a todos também que, para vocês acompanharem comigo, basta vocês digitarem aí, tanto no celular como no desktop, no PC, digitem aí no Google Crônicas de um Despertar em PDF. Você baixa o arquivo e vocês conseguem acompanhar lendo junto comigo. Tá certo? Muito bem, paramos aqui na página 36. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.